A configuração de uma arquitetura redundante garante apenas a disponibilidade dos dados de um sistema, mas não os protege contra os erros de manipulação dos usuários ou contra catástrofes como incêndios, inundações ou terremotos. Por isso é necessário prever mecanismos de letra A, plug and play, letra B, criptografia, letra C, backup e a letra D, reset. Pessoal, percebe que a questão diz proteger contra erros de manipulação do usuário ou contra algum tipo de catástrofe em relação aos dados. Então a gente pode imaginar a seguinte situação. Um backup que vocês estão observando agora aí na tela significa justamente cópia de segurança dos dados do usuário. E a função de um backup, de uma cópia de segurança, é justamente prevenir eventual perda das informações por erros de manipulação do usuário, por deleção indevida, por alguma catástrofe, como eles disseram, algum incêndio, terremoto, alagamento, prever também a eventual perda das informações, muitas vezes por um ataque de hackers, crackers ou de vírus e programas maliciosos no sistema. E aí, se eu tenho backup dos meus arquivos e tive problema nesses arquivos por algum tipo de ataque, depois eu posso restaurar de volta esses arquivos para o sistema. Nós temos dois pontos importantes aqui em relação a backup. Primeiro é que ele deve ser feito em outra unidade, como eu estou fazendo ali. Eu tinha um arquivo no disco rígido interno do meu computador, conectei um HD externo e realizei um backup, uma cópia de segurança nesse HD externo. Então, primeiro que ele seja feito em outra unidade, isso é muito importante. E a segunda recomendação para um backup ser efetivamente uma cópia de segurança é que sejam mantidas cópias em outro local. Por que em outro local? Porque caso, como ele disse, der um incêndio, um alagamento, um terremoto, como ele citou ali uma catástrofe naquela questão, e aí esse computador está no local da catástrofe, eu perdi esses dados aqui. Mas como eu tenho um backup, uma cópia de segurança num outro local, por exemplo, lá na minha casa e aqui no meu trabalho, então eu posso buscar esses dados nesse outro local. Então que o backup seja feito sim em outra unidade e que cópias sejam mantidas também em outro local. Inclusive hoje em dia muito se usa o que a gente chama de backup em nuvem, que é criar cópias de segurança em servidores de nuvem na internet apropriados para isso. E é claro que esses servidores de nuvem, eles têm outras unidades e também estão em outro local. E hoje muito nos utilizamos de backup em nuvem pela facilidade e até pelos custos, muitas vezes para o usuário doméstico, em alguns casos até um certo nível, sem custo algum de fazer cópias em sistemas de nuvem, embora existam sistemas de nuvem pagos também, ok? Perfeito, então voltando lá na questão, de fato aqui a resposta tem que ser a nossa letra C de Canadá, backup, que protege sim contra a perda de dados de forma geral, seja por erros de manipulação ou algum tipo de catástrofe ou ataque de programas maliciosos, né? Porque eu tenho lá guardadas minhas cópias de segurança. Não era plug and play significa connect e use. Por exemplo, se eu tenho um mouse USB e eu conecto no meu computador e ele já começa a funcionar, isso diz que ele é plug and play. Criptografia. Criptografia é para garantir confidencialidade dos dados, é para garantir o sigilo, não proteger contra a perda, e sim garantir a confidencialidade, o sigilo da informação. E reset significa simplesmente reiniciar a máquina. Então aqui a resposta, de fato, nossa letra C de Canadá, backup para essa questão.